Olá, sou a Dona Curiosa. Este é o canal 5 de 5, onde você descobre e aprende sobre 5 curiosidades de coisas do mundo e do universo. Sejam bem-vindos. Curiosidade 5 de 5. Esportes Parte 1. Desporto, português europeu, ou esporte e desporto, português brasileiro, é toda forma de praticar a atividade física, de forma metódica, com objetivos competitivos, que por meio de participação casual ou organizada, procura usar, manter ou melhorar as habilidades físicas, proporcionando diversão aos participantes, em alguns casos, entretenimento para os espectadores. Futebol. O futebol, também referido como futebol de campo, futebol de 11, controversamente, futebol associado, em inglês, Association Football, futebol, soccer, é um desporto de equipe jogado entre dois times de 11 jogadores cada um e um árbitro que se ocupa da correta aplicação das normas. É considerado o desporto mais popular do mundo, pois cerca de 270 milhões de pessoas participam das suas várias competições. A primeira Copa do Mundo de Futebol foi realizada no Uruguai, no ano de 1930. Desde que a Copa do Mundo foi criada, em 1930, o Brasil é o único país que participou de todas as edições do Mundial. A primeira bola de futebol foi feita de couro curtido, capotão, e a câmara de ar era uma bexiga de boi. Já segundo o Guinness World Records, Pelé é o maior goleador da história do futebol com 1.279 gols em 1.363 jogos, que incluem amistosos não oficiais. Voleibol. Voleibol, chamado frequentemente no Brasil de vôlei e em Portugal de vôlei, é um desporto praticado numa quadra dividida em duas partes por uma rede. As regras do voleibol incluem diversas faltas no saque, ataque, passe de bola, toques, posição, rotação de jogadores, dentre outros. A chamada zona de saque representa o local onde o jogador, sacador, deve permanecer para lançar a bola. O voleibol surgiu nos Estados Unidos em 1895. Seu criador foi o estadunidense William George Morgan, 1870-1942. Primeiramente, o esporte foi chamado de mintonete, pouco depois, de voleibol. 5 anos após sua criação, o jogo foi levado para o Canadá e, mais tarde, conquistou outros países do mundo. Os primeiros jogos de vôlei foram realizados com uma bola constituída por uma câmara de bola de basquete coberta de couro. Atletismo. Atletismo é um conjunto de esportes constituído por várias modalidades: corrida, marcha, lançamentos e saltos.
De modo geral, o atletismo é praticado em estádios, com exceção de algumas corridas de longa distância, praticadas em vias públicas ou no campo, como a maratona. As primeiras reuniões organizadas da história foram os Jogos Olímpicos, que os gregos iniciaram no ano 776 AC. Durante anos, o principal evento olímpico foi o pentatlo, que compreendia lançamentos de disco, salto em comprimento e corrida de obstáculos. Em 1896 iniciaram-se apenas os Jogos Olímpicos, uma modificação restaurada dos antigos jogos que os gregos celebravam em Olímpia. O arremesso no Brasil. Lançamento em Portugal, de peso consiste no arremesso de uma esfera metálica que pesa 7,26 kg para os homens adultos e 4 kg para as mulheres. As provas oficiais do decatlo, para os homens, e do heptatlo, para as mulheres, combinam corridas, saltos e lançamentos. Usain Bolt da Jamaica é o único atleta a conquistar 8 medalhas de ouro em provas de velocidade, sendo 10 vezes campeão mundial. Fique até o final, para conferir um bônus que preparamos para você. Basquetebol. O basquetebol ou bola ao cesto é um jogo desportivo coletivo inventado em 1891 pelo professor de educação física canadense James Naismith, na Associação Cristã de Rapazes de Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. Os aros que formam os cestos são colocados a uma altura de 3 metros e 5 centímetros. O basquetebol é um desporto olímpico desde os Jogos Olímpicos de Verão de 1936 em Berlim. O primeiro jogo de basquetebol foi disputado em 20 de janeiro de 1892, com 9 jogadores em cada equipe e utilizando-se uma bola de futebol. Os jogos não podem terminar empatados. O desempate processa-se através de períodos suplementares de 5 minutos. No dia 5 de fevereiro de 1974, um garoto sueco chamado Mats Wermelin, então com apenas 13 anos, entraria para a história do basquete. Ele marcou incríveis 272 pontos em uma só partida. Automobilismo. O automobilismo, também conhecido como corridas de automóveis ou desporto motorizado, é um desporto relacionado com competição com automóveis. Na tradicional prova de 24 horas de Le Mans, na França, os carros rodam 5.045 quilômetros. Segundo a revista parisiense Le Petit Journal, a primeira corrida automobilística aconteceu na França. O primeiro autódromo do mundo criado especificamente para corridas de carros foi criado no ano de 1907 em Brooklands, no Reino Unido. O inglês Lewis Hamilton, na Fórmula 1, foi o vencedor de 99 grandes prêmios e maior vencedor.
Os pilotos da NASCAR não precisam de uma carteira de motorista comum para competir em uma corrida, mas ainda assim necessitam de uma licença da organização. Bônus. Wingwalking. Andar pelas asas é o ato de se mover ao longo das asas de um avião durante o voo, às vezes transferindo-se entre os aviões. Ele se originou como um truque usado nos shows aéreos de Barnstars da década de 1920 e tornou-se objeto de vários filmes de Hollywood. Obrigado por assistir o canal Curiosidade 5 de 5. De um joinha, se inscreva, ative o sininho e compartilhe o vídeo. Até o próximo vídeo.